SE1. Oferecimento Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 2 de outubro. Obrigada pela sua companhia. Vamos juntos aqui no SE1. A gente destaca que a Polícia Federal deflagrou uma operação contra a adulteração de dados em sistema do CREA em Sergipe. Foram cumpridos 3 mandados judiciais de busca e apreensão em Aracaju. Entra no segundo dia o julgamento dos 4 acusados de envolvimento na morte de uma mulher com requintes de crueldade em julho de 2020. Segundo as investigações, ela foi torturada, morta, teve o corpo queimado e enterrado. Os réus são um casal de religiosos, o filho deles e a irmã da vítima. Daqui a pouquinho a repórter Ana Fontes chega com outras informações sobre esse julgamento. A gente vai mostrar que desde a madrugada, taxistas de lotação da Zona Sul de Aracaju estão em frente à Câmara de Vereadores da capital. Eles acompanham a votação do projeto de lei que regulamenta o transporte complementar aqui na capital. Os detalhes com o repórter Rafael Carvalho. Rafael, bom dia. Suzane, bom dia a todos. O projeto da regulamentação do transporte complementar da Zona Sul da capital está sendo votado neste momento lá no plenário. Enquanto isso, os taxistas estão aqui em frente à Câmara, mobilizados, os carros parados, fechando a rua Itabaiana, e eles estão espalhados aqui na praça, aguardando a votação desse projeto. É algo muito aguardado por eles há muitos anos. Essa história começou aqui na Câmara, né, efetivamente em 2023, com a aprovação de um projeto de lei, e agora a Prefeitura decidiu regulamentar esse serviço. A gente explica em instantes. Suzane. Certo, Rafael. E ainda você vai ver que Aracaju tem um novo cartão postal que serve como ponto de turismo e cultura no bairro América, na zona oeste da capital. É a partir de agora, no SE1. Taxistas de lotação da Zona Sul acompanham a votação do projeto de lei que regulamenta o transporte complementar na capital. Desde cedo, eles bloqueiam o trânsito em frente à Câmara de Vereadores de Aracaju, onde está o repórter Rafael Carvalho. Muita movimentação aí desde cedo, né, Rafael? Muita movimentação, Suzane. São dezenas de taxistas que fazem o transporte de lotação há décadas na Zona Sul da capital. Uma parte deles está aqui mobilizada, como a gente observa. Os carros foram parados aqui em frente à Câmara, a via está fechada, a SMTT faz os desvios. Logo mais ali adiante eu vou caminhar um pouco para mostrar, para ambientar essa situação, para quem inclusive pretende vir para o centro de Aracaju, evitar esse trecho, buscar uma rota alternativa, porque a rua Itabaiana está fechada em frente à Câmara de Vereadores e a opção tem sido contornar aqui a Praça Olímpio Campos, como a gente observa. O outro lado, claro, também fechado, esse trecho aqui por causa desta mobilização dos taxistas de lotação da Zona Sul. Eles aguardam a votação desse projeto, a regulamentação há muitos anos, e agora a gente está acompanhando, inclusive aqui com o carro de som, que o projeto está sendo votado, passou pelas comissões e nesse momento está sendo discutido pelos vereadores lá no plenário. Eu estou com o Francisco, que é presidente da cooperativa do bairro Santa Maria. São 4 cooperativas, tem a da Zona de Expansão e bairro Coroa do Meio, Santa Maria, tem a do Conjunto Santa Lúcia e também tem a 4ª cooperativa, que é a Zona de Expansão. A Zona de Expansão, Coroa do Meio é uma, né? É uma só. E a de vocês, a do Santa Maria, inclusive é muito grande, né? É muito grande a Zona de Expansão. Tem 4 cooperativas aqui hoje lutando por um objetivo só, que é a Zona de Expansão Santa Maria, Coroa do Meio, Santa Lúcia, me recorde a outra, eu estou emocionado, e Augusto Franco também, e Santa Teresa também, representante, Ceissa, o Alisto e seu João. A regulamentação para vocês aqui representa o quê? Representa a vitória de todos esses pais de família, sofredores, representa uma vida de luto, uma vida de angústia
que hoje foi vencida todo esse sofrimento. A gente só tem a agradecer a todos os vereadores e a todos vocês que estão aqui, que nunca desistiram dessa luta. O projeto de regulamentação cria até 280 vagas aproximadamente para várias rotas que estão estabelecidas nesse projeto de lei que está sendo votado nesse momento. E tudo começou de fato, né? Claro que a luta já é de muitos e muitos anos, porque vocês atuam, tem gente aqui que tem 30 anos nessa atividade, não é isso? Vocês atuam há muito tempo, mas aqui na Câmara de Vereadores foi em 2023 um projeto do vereador Pastor Diego que deu início a tudo isso. Graças a Deus, sou o pastor Diego que iniciou esse projeto, junto com os outros vereadores e o nosso presidente Ricardo Vasconcelos. E não quero aqui esquecer de agradecer a nossa prefeita Emília Correia, que teve toda a boa vontade de mandar esse projeto para a Câmara. Então, para a gente entender, em 2023, esse primeiro projeto de lei abriu o caminho, né, para a regulamentação, autorizou a prefeitura a regulamentar. E agora, nessa gestão, se tem aí o cumprimento do que vocês já vinham esperando há muitos anos. Com certeza, desde 2023 que já vem tramitando aí, mas a vitória é certa. Graças a Deus, agora é esperar a comemoração e todo mundo ser feliz a partir de agora, sem perseguição. Agora explica como vai funcionar na prática. Inclusive você falou em essa questão de que vocês vêm sofrendo, teve um período que vocês eram muito multados, não é isso? A gente era perseguido em outras gestões, a gente era, para vista deles, nós éramos marginal. Os chamados clandestinos. Chamado clandestino, depois da lei orgânica, graças a Deus, parou a perseguição. Que foi em 2023. Isso, 2023. Doutora Emília se comprometeu em resolver quando vereadora e hoje prefeita e cumpriu com a palavra dela, junto com essa casa aqui, com esses vereadores. Na prática, como vai ser a organização desse sistema? Por exemplo, a tarifa, como vai ser essa questão? A tarifa, quem vai resolver é a SMTT, juntamente com o projeto e nossa assessoria jurídica. Nosso advogado já está a par de tudo isso, o projeto já vem discriminando tudo certinho e nós vamos sentar agora com o Nelson Felipe, com o Feideus, para a gente resolver tudo isso aí. Vou conversar aqui com outro taxista da lotação. Seu nome? Gildo. O senhor atua em qual área? Santa Maria. Santa Maria há quanto tempo? Eu comecei em 90. No ano de 90, eu comecei no Santa Maria, fazia do Santa Maria para chegar no Augusto Franco, nós gastava de 40 a 50 minutos naquele tempo. O senhor nunca parou até hoje? Dei uma paradinha um certo tempo e tal, mas depois voltei com toda a força e vontade para nós continuar. Existe essa lacuna no sistema do transporte, né? Que vocês acabam atuando na lacuna, que é a deficiência do transporte. Para algumas regiões, as pessoas sofrem há muito tempo com essa questão de linha de ônibus. Isso vocês acompanham na prática. Táxi não chega lá em algumas situações. É isso mesmo? Isso. Nós, no início, se nós precisávamos, lá no Santa Maria, precisávamos de um táxi, ele falava que não ia porque ele tratavam nós, que moradores de lá, como marginais, disse que ali não valia a pena ir, não sei o quê. Se viesse alguém no G Barbosa, que não tinha no Santa Maria, viesse no Augusto Franco fazer compras, eles não levavam até lá. No Santa Maria tem G Barbosa e é um dos únicos G Barbosa que não tem ponto de táxi porque eles não queriam. E quem sempre fez esse trabalho fomos nós, de lá do Santa Maria mesmo. Muito obrigado, seu Gil. A mobilização aqui, enquanto essa votação acontece lá no plenário, eles estão tranquilos porque tem aí eles têm a certeza de que o projeto vai ser aprovado, o projeto enviado pela prefeitura de Aracaju, e agora os vereadores estão lá votando esse projeto. Aqui também na Câmara de Vereadores, Suzane, você que nos acompanha, tem também a presença de alguns taxistas bandeira, né? Os taxistas bandeira, eles querem que a iniciativa aqui inclua eles nessa questão lá no Santa Maria, ou seja, eles também querem atuar lá no Santa Maria. Eu vou conversar com o Edivaldo. Como é que vocês veem essa questão, essa reivindicação dos taxistas bandeira? Então, os taxistas de Aracaju, eles eram felizes e não sabiam.
Eles, a vida inteira, teve o tempo de transportar os passageiros, de ir lá no Santa Maria, de ir nos nossos bairros, e nunca foram. Inclusive tem o G Barbosa lá no Santa Maria, tem uma maternidade que foi fundada recentemente pela outra gestão, e infelizmente os taxistas nem sequer se comprometeram com a população da Zona Sul. E hoje, que nós estamos aqui para a luta, para o transporte complementar da Zona Sul, eles querem uma fatia do bolo, mas isso já está fora de questão. Eles têm que lutar pelo espaço dele, que o Uber tomou conta do espaço deles. Hoje é o transporte complementar, que vem há quase 30 anos lutando por essa legalização. Obrigado, Suzane, obrigado a todos. Aqui está também o presidente do Sindicato dos Taxistas, que é o seu... Eu sou presidente do Sindicato dos Taxistas. Nome? João Batista. João Batista, sobre essa reivindicação de vocês, taxistas bandeira, explica pra gente qual é essa reivindicação, como é, vocês querem ser incluídos de que forma? Veja só o seguinte, a reivindicação dos taxistas sempre foi ele fazer parte da lotação da Zona Sul. Sempre foi. Tá certo? Que nenhuma gestão quis discutir. E qual é a bronca da gente? Que essa gestão, a prefeita, tá certo? Quando nós botamos, foram várias reivindicações, e essa foi uma delas, lotação para a Zona Sul, que houvesse a discussão. E ela, 2 vezes que nós estivemos com ela sempre se esquivou. Entendemos agora. Tá certo? Que ela não disse, pelo compromisso que ela tinha com eles. Podia muito bem dizer, não podemos fazer nada, vamos estar com ele. É uma coisa, mas em momento nenhum ela disse. Tá certo? Então, o que é que acontece? Por último, nós fizemos até essa semana um movimento na prefeitura, cobrando a resposta pela o táxi lotação da Zona Sul a respeito do táxi bandeira. O táxi bandeira, que é você transformando bandeira em lotação. Tá certo? Então, o que é que acontece? Os taxistas sentem traídos pela gestão. Vocês querem mais vagas para que incluam alguns bandeira, é isso? Não, veja só o seguinte, nós não queremos mais vaga. A discussão da gente sempre foi que nós temos 2.080, que é mais do que o que necessita. Era para quê? A lotação da Zona Sul saísse dos 2.080. Poderia muito bem, por exemplo, o pessoal da Zona Sul, os particulares, tomaram quase 200 pontos, poderia ser incluído. A preocupação da gente é aumentar mais táxi. Porque não vem como táxi, mas é um táxi. É um táxi de lotação disfarçado. Tá certo? Aí a gestão, ela driblou uma coisa que todo mundo está vendo. Qual é hoje o processo que diz? Não, só pode carregar lá e descarregar aqui. Não existe, então não tem sentido. Como vocês respondem a essa crítica deles aqui, de que os taxistas, por muitos anos, rejeitaram atuar nessa região, por exemplo, Santa Maria, algumas áreas da zona de expansão? Veja só, nunca aconteceu rejeição, tá certo? Nós não pudemos, até hoje, nós não podemos fazer lotação. Porque se a gente fizer lotação, nós podemos perder até a concessão. Então, é diferente uma coisa da outra. Só que o poder público, em momento nenhum, abriu a discussão. Okay, muito obrigado, presidente do Sindicato dos Taxistas, que estão aqui, né, os taxistas que estão discordando desse projeto em meio a essa mobilização dos taxistas de lotação, ou seja, do transporte complementar que está tendo agora o projeto de lei de regulamentação votado na Câmara de Vereadores. Apesar dessa divergência entre esses dois grupos, né, claro, a maioria que está aqui é taxista da lotação, está tudo pacífico, tudo em paz, tudo calmo por aqui. A gente torce que permaneça assim, Suzane. E que permaneça a paz e o bom entendimento, né, Rafael? Daqui a pouquinho, então, você retorna com outras informações, até para saber a evolução da votação, ver se a gente tem um resultado para dar ao nosso telespectador ainda nesta edição. Rafael, muito obrigada, bom trabalho. Entra no segundo dia o julgamento do casal de religiosos, do filho deles e de uma irmã da vítima, acusados de envolvimento na morte de uma mulher por espancamento em julho de 2020. A repórter Ana Fontes está no Fórum Comercindo Bessa e tem outras informações. Ana, boa tarde. Boa tarde, Suzane. Boa tarde a todos. O julgamento ele continua acontecendo aqui no segundo Tribunal do Júri, mesmo sem a presença da ré Leonice Ferreira, ela que passou mal logo no início da manhã.
antes mesmo da participação de um julgamento, foi encaminhada a um hospital e esse julgamento ele continua mesmo sem a presença dela. Aqui comigo a advogada da Leonice, do senhor Reginaldo e também do Paulo, que é o filho, né, do casal de pastores, a Laila Menezes, que vai trazer informações para a gente, porque hoje já teve a interrogatório, né, da Jéssica, que é irmã da vítima, e também do seu Reginaldo, que acontece agora, o pastor, o marido, né, no caso da dona Leonice. A gente conversa agora com a advogada. Doutora Laila, vocês liberaram, mesmo sem a presença da dona Leonice, a questão da continuidade do julgamento, foi isso? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, Suzane. Boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente. O processo, o júri continuará sem a presença dela. A gente sabe que agora entra na fase do interrogatório, como eles estão já participaram. Pode acontecer de precisar fazer esse interrogatório de novo dela, ou ter que remarcar, ou vocês vão usar de uma outra estratégia, já que ela está hospitalizada? Não será necessário o interrogatório dela, tendo em vista que ela está doente, né, foi hospitalizada, e nós usaremos outras técnicas para fazer a defesa dela. Qual foi a informação que a senhora obteve em relação a esse mal-estar que ela sentiu aqui para amanhã? Então, ela já chegou muito nervosa, né? Está há 2 dias sem comer nada, e por conta de umas questões que foram veiculadas, dizendo que ela fazia rituais, que ela era feiticeira, várias coisas mentirosas, ela ficou muito nervosa e juntou o nervosismo com a questão da alimentação e ela acabou passando mal e está nesse momento hospitalizada. Agora a senhora participou da ouvida. Ontem a dona Leonice, ela participou de alguns interrogatórios a testemunhas aí, ela estava bem, assistiu, e hoje ela não conseguiu entrar, né, no plenário. Mas qual a análise que a defesa faz em relação a esses testemunhos e todos esses interrogatórios que já foram feitos hoje? Então, a defesa está confiante, né? Tendo em vista que os interrogatórios e todas as provas no processo estão mostrando a realidade, e é atrás da realidade e da verdade que nós estamos. Dona Leonice chegou a confirmar em algum desses depoimentos anteriores a prática realmente desse assassinato ou não? São questões que nesse momento eu não posso divulgar. Por questões de tese, de ética, eu não posso nesse momento. Ou a motivação do que teria levado a Edjane a morar com ela, você tem essa informação, pode ser repassado? Infelizmente não posso repassar informações que estão em segredo. Vocês acreditam que realmente se encerra hoje o julgamento? A expectativa é que as sustentações, os interrogatórios acabem hoje, a gente possa sustentar e os jurados deliberarem sobre as questões dos acusados. A condenação, a absolvição, desclassificação, vamos ver tudo o que os jurados que vão decidirem. Doutora, só uma explicação, né? Porque logo no início saiu a questão de quem estava respondendo a que tipo de crime. No caso, uma das suas clientes, a Leonice Ferreira, ela responde por homicídio qualificado. Esse também foi a denúncia para o resto dos réus anteriormente, depois foi mudado. Explica para a gente essa situação. Exatamente. Eles foram, todos foram, eu não lembro em relação a Jéssica, porque não faz parte da minha defesa. Mas todos os meus clientes foram denunciados erroneamente por homicídio triplamente qualificado, e o que não condiz com a verdade. Mesmo durante o inquérito, isso já estava provado, que não correspondia com a verdade. E durante a instrução foi provado mais uma vez, e a pronúncia, a juíza decidiu que eles responderiam pela questão da omissão, da ocultação e da fraude. Por isso eles continuam respondendo em liberdade e só a Leonice continua presa. Exatamente, mas eles também estão respondendo em liberdade com o uso da tornozeleira, comparecendo mensalmente, fazendo tudo dentro da lei. Sendo monitorados. Agora, em relação a esse depoimento da Jéssica, que é irmã da vítima, né? Também uma das réis, a senhora achou que foi
significativo para a defesa, trouxe elementos novos, porque a informação do Ministério Público é que isso aconteceu, o crime com a Edjane, mas que outros jovens que testemunharam, sofreram torturas, né, espancamentos. A senhora confirma isso? Tem como confirmar ou não? Então, por questões éticas, eu sigo a lei, eu sigo a ética. O processo está em segredo de justiça e eu não posso passar informações. A senhora acredita que vai conseguir, como ontem a senhora nos disse, que queria justamente qualificar cada crime para cada réu? A senhora acredita que com esses depoimentos vai conseguir esse intuito da defesa? Sim. Os depoimentos nos ajudaram muito a delimitar essas questões das acusações e também nos ajudou muito em relação à nossa defesa. A gente vai agradecer a participação da doutora Laila aqui, que trouxe essas informações, né, Suzane, sobre esses interrogatórios feitos hoje. Como ela disse aqui, nós vamos continuar, né, acompanhando. A dona Leonice ainda continua hospitalizada, não vai participar provavelmente do interrogatório aqui, mas nada impede, segundo a doutora Laila, que se o júri pedir, né, esse interrogatório, eles têm esse interrogatório gravado, né, na polícia e também frente ao juiz na fase de instrução, então pode ser reprisado ou não, e o julgamento ele continua mesmo sem a presença dela, né? A gente sabe que havia uma expectativa para 3 dias de julgamento, mas como houve um adiantamento, né, na ouvida das testemunhas, provavelmente acaba hoje, logo após esses interrogatórios, né, deve acontecer o debate entre defesa e acusação. Nesse momento ainda está fazendo esse interrogatório, né, participando o Reginaldo Ferreira, que é o marido da pastora, da missionária, e se não houver intervalo, em seguida será a vez do filho do casal, o Paulo Henrique. Mas se houver intervalo, provavelmente esse interrogatório fica para o início da tarde, no retorno dos trabalhos, e os debates devem seguir aí. Ontem, os trabalhos aqui acabaram por volta das 8 e mais ou menos 8 e pouca da noite, né? E a expectativa é hoje aqui não tem horário para acabar, justamente para dar continuidade a esse julgamento que pode ser encerrado ainda hoje. Eu ainda volto com informações diretamente aqui do Fórum Gomercinho do Bessa em relação a esse julgamento, né, Suzane, de um caso que foi muito polêmico e ainda hoje, né, deve sair, então, o resultado desse julgamento e a gente traz para vocês daqui a pouquinho. Suzane. Certo, Ana. Então, daqui a pouquinho você retorna com outras informações deste segundo ou talvez último dia do julgamento. Muito obrigada. Agradecer também a participação da doutora Laila. Muito obrigada. Bom trabalho. Aqui no estúdio agora, Leonardo Barreto, chegando com outras informações desta quinta-feira, né? Isso, Léo, boa tarde. Boa tarde para você, Suzane, boa tarde para você. Eu trago agora uma informação ainda relacionada ao casal de pastores, né, que está agora sendo submetido a júri popular. No curso das investigações a respeito da morte, né, da mulher que está em questão, foi identificado também que o casal de pastores acabava explorando e torturando adolescentes e jovens da igreja. E por conta disso, o casal de pastores foi condenado pela Justiça do Trabalho através de um pedido feito pelo Ministério Público do Trabalho. Eles foram condenados por explorar e torturar jovens e adolescentes que participavam da igreja. De acordo com o Ministério Público Federal, as vítimas eram submetidas a constantes torturas físicas e psicológicas. A pena aplicada foi de R$ 1 milhão, além do pagamento de dano moral individual a 2 vítimas. Essas informações foram divulgadas agora pelo Ministério Público do Trabalho. Um caso complexo que, como Exato. A gente pode ver, tem outros desdobramentos, né, E a Suzane? gente, claro, vai continuar acompanhando aqui em nossos telejornais e também no G1 Sergipe. Com certeza. E agora pela manhã foi deflagrada pela Polícia Federal uma operação. A PF cumpriu 3 mandados de busca e apreensão. Durante a ação, uma pessoa foi presa por posse ilegal de arma de fogo. A operação foi batizada de Engenharia Reversa, com o objetivo de apurar invasões e manipulações indevidas em sistemas corporativos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe.
As investigações tiveram início a partir de uma notícia-crime encaminhada pelo próprio Conselho, o CREA Sergipe, relatando alterações não autorizadas em dados cadastrais de profissionais registrados. Segundo apurado, e-mails de engenheiros foram modificados sem solicitação dos titulares. Em seguida, os invasores alteravam as senhas de acesso e passavam a controlar o ambiente restrito dos profissionais no sistema do Conselho. Os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático e inserção de dados falsos em sistemas de informações, cujas penas somadas podem chegar a 16 anos de prisão. Através de nota, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe disse que reafirma seu compromisso com a legalidade dos seus atos e que não se furta a colaborar integralmente com os órgãos de controle. Informou ainda que segue à disposição das autoridades competentes e reitera seu compromisso com a transparência e a segurança das informações dos profissionais registrados. Suzane, agora a gente tem informações a respeito daquele caso de feminicídio que foi registrado ontem no município de Estância, né? Já está preso o homem suspeito de matar a esposa no bairro Estancinha. Esse crime, segundo a polícia, foi praticado por Edson Alain de Jesus Lima, de 31 anos. Ele se entregou à polícia no final da tarde de ontem. Ele é suspeito de matar Deise Érica Dias dos Santos, de 38 anos. Ontem, no final da tarde, o corpo dela foi sepultado no cemitério da Piedade, lá no município de Estância. Dezenas de pessoas acompanharam esse momento de despedida, marcado por muita dor. Érica Deise, que vocês estão vendo aí na imagem, ela tinha 5 filhos, 3 com o casal. De acordo com a polícia, os 2 estavam em casa quando o crime aconteceu. Os filhos do casal também estavam na residência. E segundo a polícia, após ter atirado na esposa, ele ainda acordou uma das filhas dela e confessou o crime. Como vocês acompanham aí nessas imagens, o corpo de Érica foi sepultado ontem no final da tarde, foi levado em cortejo, atendimento a grupos vulneráveis de Estância, detalhou a prisão. Ele vitimou, com um tiro essa mulher, logo após uma discussão, conforme algumas testemunhas foram ouvidas na delegacia. Então, as 2 filhas da vítima afirmou que presenciou uma briga anteriormente e logo após ouviu um disparo. Ele confessou às meninas, ele chamou as meninas quando atirou na vítima e falou, logo em seguida ele empreendeu fuga com sua motocicleta, mas ele falou, vai ver o corpo de sua mãe, que eu acabei de atirar. As equipes da Polícia Civil empreenderam várias diligências na cidade de forma ininterrupta para tentar elucidar esse crime, capturar o agressor. Foram realizadas essas oitivas já e nós representamos pela prisão preventiva em que foi acatado pelo Poder Judiciário. E foi relatado pelas adolescentes e uma maior de idade, filha da criança, que há um histórico extenso aí de violência doméstica da vítima que sofria desse agressor. Há cerca de 10 anos ela sofria violências de ordem psicológica, mas ela, infelizmente, nunca havia denunciado, nunca havia pedido uma medida protetiva contra esse agressor. Mas nós conseguimos prender, ele foi interrogado, confessou a autoria do disparo e ele ficará à disposição do Poder Judiciário para a realização da audiência de custódia. A Polícia Civil reitera seu compromisso no combate à violência doméstica e familiar e reforça a importância, a urgência de se interromper esse ciclo de violência desde os primeiros sinais de violência, inclusive de psicológica. Recado importantíssimo, né? A delegada é bastante clara naquilo que a gente até conversou sobre isso ontem, de não deixar que esse ciclo de violência se estenda. Nos primeiros sinais, é importante buscar logo uma ajuda e denunciar a polícia. Com certeza. E aqui aproveito mais uma vez para prestar a nossa solidariedade aos amigos e familiares da Érica, que acabou sendo a 8ª vítima de feminicídio aqui no estado de Sergipe este ano. Suzane, agora a gente tem informações sobre acidentes de trânsito que aconteceram nas últimas horas.
Um deles, e o mais grave, foi registrado entre duas motocicletas em uma rodovia na região do Baixo São Francisco e terminou na morte de 2 pessoas. As vítimas foram Cícero Santos, de 47 anos, e o Ebênia Freire Rocha Barbosa, de 45. O acidente aconteceu entre os municípios de Telha e Propriá. Segundo o SAMU, uma outra mulher também ficou ferida no acidente e foi levada para o Hospital Regional de Propriá. Passou por exames e foi transferida para o Hospital de Urgências de Sergipe, em Aracaju, para avaliação neurológica. A Prefeitura de Telha emitiu nota de pesar e confirmou que a mulher morta no acidente é uma professora da rede municipal. A Prefeitura de Propriá também emitiu nota de pesar lamentando a morte de Cícero, que era servidor da Secretaria Municipal de Saúde. Solidariedade aos amigos e familiares das vítimas. Uma carreta com uma carga de cimento tombou na BR-101, próximo ao bairro Candial, em Estância. Na carreta estavam um motorista e um ajudante. Testemunhas disseram que uma das rodas traseiras travou. O local é bastante conhecido pelos registros frequentes de acidentes. O acidente foi registrado ontem por volta das 10 horas da noite. Equipes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local e realizaram o atendimento necessário. A informação da PRF é de que a carreta já foi retirada do local e que, apesar do tombamento, não houve impacto no trânsito aí na região. Agora a gente tem informações sobre a insegurança de moradores aqui da zona norte da capital. A igreja Nossa Senhora das Graças, localizada no bairro Lamarão, foi alvo de criminosos pela 3ª vez esta semana. Segundo o padre Eugênio, que é pároco da igreja, nas 2 primeiras vezes, os invasores levaram objetos de valor, como castiçais e outros objetos litúrgicos. Eles também danificaram grades e reviraram gavetas em busca de bens. Na última ação desta semana, eles levaram apenas um botijão de gás. O padre já fez boletim de ocorrência. É terrível, né, presenciar, Suzane, essa ação, né, testemunhar, eu diria, né, essa ação dos criminosos que não respeita nenhum ambiente sagrado. É um absurdo uma coisa dessa. E olha, por conta disso, nós fomos em busca da Polícia Militar para ter uma resposta, e a informação da Polícia Militar é de que o policiamento no local será reforçado, que a PM já tem conhecimento da situação e de que vai aumentar o efetivo ali na região para coibir esse tipo de ação. E você que tem qualquer informação a respeito desses materiais que foram levados, você pode acionar a polícia através do 190 ou do Disque Denúncia através do 181, que está aparecendo aí na sua tela. Muito bem, Léo, muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde para você. Ótima tarde. Veja a seguir as reclamações das comunidades no quadro Chama o SE1 que Resolve. Agora, 12 horas e 20 minutos. O SE1 volta já. Chama o SE1 que Resolve. A gente mostra a situação dos moradores do loteamento Paraguaizinho, em São Cristóvão. Nas imagens enviadas pelo telespectador, é possível ver que as ruas do local não têm pavimentação, rede de drenagem ou de esgoto. A população diz que até mesmo as áreas de lazer não têm manutenção. A Prefeitura de São Cristóvão reconhece as dificuldades enfrentadas pelos moradores da comunidade Paraguaizinho e diz que está em busca de recursos para viabilizar a obra de pavimentação da região. Enquanto isso, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos vai incluir em sua programação de manutenção com a realização de ações paliativas para melhorar o acesso da comunidade. Aracaju ganhou um novo ponto de turismo e cultura, a Praça Frei Miguel, em frente ao Santuário São Judas Tadeu, no bairro América, na zona oeste da capital. E uma das atrações é o grafite da escadaria. Uma praça que devolve à comunidade o sentido de conviver. Crianças no parquinho, o verde da grama pronto para receber a garotada, famílias aproveitando os cantinhos arborizados. E no meio de tanta vida surgem figuras que revelam a fé e o segredo de aproveitar o presente. Da escadaria, mesmo de longe, uma imagem imponente se destaca. O grafiteiro Coreia até se emociona ao falar sobre a inspiração. O desenho
ele me colocou num canto ali e fez com que eu criasse minha realidade. Hoje em dia eu vivo através da arte, consigo dar tudo o que eu quero à minha família e meu pai também com pouco conseguiu dar o que eu necessitava e me tornou um ser humano e essa garra, essa disposição que eu tenho é graças a eles. É isso. E quando eu faço uma arte dessa que também transmite uma mensagem de aproximação a Deus, é o que eu me sinto gratificante, realizado em poder estar transmitindo esse sentimento também para aquela pessoa que passa e vê a arte. Outras pinturas também chamam a atenção no espaço. Entre elas, a imagem do próprio Frei Miguel Serafini, que dá nome à praça. Obras que nasceram da inspiração e do talento de um outro grafiteiro. Houve um diálogo com o pessoal do Projetos, Angélica Rocha. Nós discutimos desde maio, né? entre maio e junho, essa obra e desenvolvemos. De lá para cá fomos aperfeiçoando. No processo de aplicação, de execução também a gente acaba adaptando muita coisa. Acrescentamos novas, ampliamos para cá, para aquela parte que não estava no projeto. Aí eu fiz também, enfim. Também melhorei o Frei Miguel, aumentei ele, fiz ele maior, entende? É porque a gente vai vendo com isso concluindo, aí se empolga, aí vai fazendo. E assim, a arte é assim, ela é livre para poder ir ampliando de acordo com o que foi pensado inicialmente. A Praça Frei Miguel Serafini fica em frente ao Santuário São Judas Tadeu, mais conhecido como Santuário dos Capuchinhos, no bairro América, em Aracaju. O frei que dá nome ao espaço nasceu na Itália e dedicou a vida missionária ao Brasil, deixando uma marca de fé e solidariedade. Quem acompanhou a inauguração e lembra como o local era décadas atrás, sabe bem a transformação que aconteceu por aqui. É um presente grande aqui para o Bar América e para a cidade de Aracaju. Quem sabe que foi o Bar América uns 50 anos atrás e hoje é outra coisa. Com parque infantil temático, anfiteatro, equipamentos de ginástica ao ar livre e novidades artísticas, a praça se tornou um ponto de encontro entre cultura e turismo. A gente vai estar trazendo as agências aqui para apresentar esse que é o novo cartão postal. Você tem a linda vista da cidade, você tem a arte, você tem a fé, tudo em um local só. Um ambiente novo, que Aracaju começa a trazer esse novo olhar. E valorizando cada equipamento, trazendo também para os bairros a possibilidade de receber grupos turísticos. Então essa é o Aracaju que a gente quer ver, um Aracaju que traz o pertencimento e que a sociedade e a comunidade precisa valorizar cada vez mais. Essa concha acústica, essa arquibancada, todo esse espaço aqui, dá para fazer várias programações e a gente já está pensando exatamente nisso, né? Então a gente já está pensando o que é que a gente pode já programar para fazer aqui, porque o espaço é maravilhoso. E é só ter um entendimento com a igreja, né? Porque tem os horários, tudo, para não ter um conflito, só isso. Frei Miguel, que eu tenho a imagem sempre ao lado de Albano Franco. Frei Miguel, que sempre fez o trabalho pelos pobres. E eu que tenho uma relação católica praticante, ativo aqui da comunidade da Igreja do Santuário de São Judas Tadeu. Que a população possa preservar esse espaço católico, mas acima de tudo, hoje nós temos um equipamento turístico que será visitado por todo o Brasil. A nova praça também trouxe acessibilidade, garantindo que todos possam aproveitar o espaço. A praça está dentro do NBR 9050, eu que sou defensor, que busco sempre trazer acessibilidade plena, está toda acessível. Inclusive, rampas novas que não tinha, escada sinalizada, tudo isso está dentro. Inclusive, você pode ver aqui, ó, as vagas para cadeirante, também tem ali na arquibancada que não tinha. É uma novidade e a gente só tem a agradecer. Não se faz hoje nada sobre nós, sem nós. Em quase 10 mil metros quadrados, o espaço ganhou vida nova. A comunidade já planeja aproveitar cada cantinho. Será um bem imenso, tanto para a comunidade, as crianças, os adolescentes e futuramente para a Paixão de Cristo, que também é encenada aqui. Então, que a comunidade local aproveite esse presente e que possa ser aproveitada por diversos anos. Muitos brinquedos para as crianças, muito lazer, né? Uma concha bem pintada, o
uma pintura, um grafite muito bem feito, né? A gente parabeniza ao grafiteiro aí que fez essa arte, porque nem todo mundo sabe pintar desse jeito, né? E ela ficou muito bonita a praça. E para nós, para a comunidade, é tempo agora de cuidar porque é um benefício para todos. Realmente é preciso cuidado dos moradores e também do poder público para garantir que o espaço continue assim, colorido e cheio de vida. Eu estava, inclusive, falando com a população que a praça está linda, maravilhosa, mas que a população também precisa ter aquela responsabilidade de cuidar, de denunciar quem estiver deteriorando, de conversar com quem estiver deteriorando, porque a Guarda Municipal, eu já determinei que esteja sempre passando por aqui, naqueles momentos que a gente já sabe mais ou menos quando acontece, para estar também ensinando a população e guardando o patrimônio público. Para famílias como a de Maria Amália, a praça não é só lazer, é também memória e afeto. Casei aqui na Igreja São Justo a Deus, batizei meus filhos aqui, meu neto, sobrinha, irmã, e o que estamos achando aqui é só o que a gente já esperava há muito tempo, né? E graças a Deus aconteceu, né? Essa maravilha de praça de Frei Miguel, e aproveitar o Santuário de São Judas Tadeus, que é muito visitado, e agora com essa praça vai ser mais ainda. Ficou bonito mesmo, né? Vamos agora aos destaques do Globo Esporte com o Gustavo Rodrigues. Gustavo, boa tarde. Oi, Suzane, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o SE1 dessa quinta-feira. Daqui a pouquinho o nosso Globo Esporte está recheado de coisa, tá? Mas a gente vai destacar Anne Carol, atleta de vôlei de praia. A gente acompanhou um pouquinho da preparação dela para o circuito brasileiro de vôlei de praia que está rolando lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Inclusive, ela está jogando agora, né? Daqui a pouquinho no Globo Esporte a gente vai contar o resultado dessa partida. Ela falou um pouquinho sobre a expectativa da nova parceria. Ela que, inclusive, na etapa que rolou aqui em Aracaju, lá em maio, ela disputou também, ela que tem medalhas no Jubes, tem medalhas importantes também, resultados expressivos, bateu um papo bacana com a gente e falou um pouquinho dessa temporada de 2025. Além disso, a gente vai falar, claro, do nosso podcast, o ZYB. Ontem foi um papo muito bacana de quase 2 horas. Eu, Thiago Barbosa, a gente recebeu aqui Petrúcio Souza e também o Vinícius Porto, que foram eleitos presidente e vice do Confiança para o próximo triênio. A gente falou sobre muita coisa, entre eles, claro, entre os assuntos, claro, a SAF, que está bem perto de ser implementada no Confiança. Falamos sobre as mudanças de calendário da CBF, enfim, muita coisa legal. Esse papo está disponível lá na nossa página no YouTube da FM Sergipe. E o resumo a gente traz daqui a pouquinho no Globo Esporte. Suzane. Obrigada pelas informações e uma ótima tarde para você então, Gustavo. Vamos a mais uma pausa para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta direto lá da Câmara de Vereadores para acompanhar a votação sobre a regulamentação do transporte complementar. Agora, 12h32, a gente volta já. Agora vamos voltar à Câmara de Vereadores de Aracaju. Rafael Carvalho tem as últimas informações sobre a votação do projeto de lei que regulamenta o transporte complementar na capital. Rafael, é com você. Suzane, os taxistas de lotação comemoram neste momento aqui em frente à Câmara de Vereadores, depois da aprovação do projeto que foi aprovado por unanimidade. Eles estão aqui com vereadores nesse momento. Esse clima de comemoração é um dia histórico para eles, é uma reivindicação antiga de décadas, é um serviço que existe há décadas, há 3 décadas em algumas comunidades e por um longo tempo foi considerado um serviço clandestino e agora é considerado legalizado. A gente acompanha um trecho desse ato público. São em torno de 300 trabalhadores que desenvolvem esse serviço em vários bairros da Zona Sul, bairros da Zona de Expansão, antiga Zona de Expansão, Aruana, Santa Teresa, Coroa do Meio,
Santa Maria, também Santa Lúcia, no bairro Jabotiana, e agora, enfim, esse projeto é regulamentado. Eu vou conversar com o presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Vasconcelos. Presidente, um serviço que foi reconhecido aqui pela Casa como importante, já que teve a votação unânime. Sim, boa tarde a todos e a todas. É um dia que a gente consegue fazer uma reparação histórica. São pais e mães de família que trabalhavam sem condições nenhuma, sob perseguições, muitas vezes tinham seus carros guinchados, muitas multas, perderam seus carros e não tinha razão para isso, uma vez que o táxi de lotação, pela Política Nacional de Mobilidade Urbana é considerado um dos modais de transporte público. Então não havia razão para você não fazer essa regulamentação. Bastava vontade política, bastava você compreender que essas pessoas precisavam de dignidade nos seus trabalhos. Então a gente consegue, a prefeita Emília, que era vereadora época com a gente, compreende muito bem essa realidade, nos escutou, encaminhou o projeto, nós discutimos, ajustamos, melhoramos e hoje conseguimos promover essa justiça. Era algo que já devia ter sido feito há muito tempo. Ainda persistem problemas ainda com os táxis bandeirinhas, com os motoristas de aplicativo. A gente tem que procurar melhorar o transporte público também através daqueles que operam. Então esses profissionais, esses trabalhadores precisam também de boas condições para que a gente possa ofertar e possibilitar que as pessoas de Aracaju se desloquem com qualidade e com condições razoáveis para que a gente possa dar conta do desafio da mobilidade urbana. Obrigado, presidente Ricardo Vasconcelos, presidente da Câmara de Vereadores. E essa aprovação hoje do projeto que regulamenta esse serviço foi possível porque em 2023, ou seja, na gestão e legislatura passadas, foi aprovado aqui na Câmara, uma emenda à lei orgânica permitindo essa regulamentação. A iniciativa, na ocasião, foi do pastor Diego, vereador com quem converso agora. Ali foi a primeira porta a ser aberta. Exatamente. Em 2023, nós alteramos a lei orgânica da cidade de Aracaju, que é a lei máxima de nossa cidade, para nos artigos que falam sobre a mobilidade urbana, a gente pudesse acrescentar o transporte complementar como um modal de mobilidade urbana, assim como já acontece e já é realidade em várias capitais em nosso país. Então nós aprovamos em 2023, porém faltava a regulamentação da prefeitura. E a prefeita Emília Correia assumiu o compromisso e já colocou em prática, enviou o projeto que foi prontamente aprovado de forma unânime pela Câmara Municipal. Obrigado, vereador Pastor Diego. Eu vou mostrar aqui que essa mobilização deles está chegando ao fim, porque tem também essa questão do trânsito bloqueado aqui na rua Itabaiana. E a informação que eu tenho é que eles vão sair agora, vão liberar agora o trânsito e vão sair em carreata. É isso, o presidente da cooperativa do bairro Santa Maria, Francisco. Chicão. Não, aí a gente vai esperar. Vamos esperar terminar a votação, certo? Para daqui recebemos o convite da prefeita para a gente irmos até a prefeitura e lá a gente também agradecer em carreata, em passeata para a nossa prefeita. Então vocês vão sair agora, porque a votação foi encerrada? Ainda não. Assim que acabar, que Ricardo nos liberar, a gente vamos. Então nos próximos minutos vocês vão sair em carreata aqui do centro de Aracaju até o centro administrativo da prefeitura, lá na Rua Acre. Obrigado a todos, Suzane. Mas parece que a votação já acabou, que todos os vereadores, inclusive, estão aí comemorando com os taxistas. Rafael, muito obrigada pelas informações. A gente fica na torcida também para liberar o trânsito aí nessa região. Bom, a gente volta agora com outras informações sobre o segundo dia do julgamento do casal de religiosos, do filho deles e de uma irmã da vítima, acusados de envolvimento na morte de uma mulher por espancamento em julho de 2020. A repórter Ana Fontes permanece no Fórum Comercinho do Bessa. Ana. Isso, Suzane, né? Como eu disse, a Jéssica, a irmã da Edjane, ela já prestou o interrogatório dela, foi o primeiro. Agora ainda continua o Reginaldo lá dentro, prestando esclarecimentos aos advogados que estão fazendo perguntas, né? Também a parte da acusação. E a gente conversa a partir de agora com o defensor público Hermelino Cerqueira, ele que faz a defesa da Jéssica e acompanhou todo o depoimento dela. Doutor Hermelino, a Jéssica ela voltou a confirmar a versão que ela prestou à polícia e também na fase de instrução. Boa tarde. Boa tarde. Perfeitamente. Ela, desde o início,
confessou de maneira muito sincera tudo o que tinha acontecido, a partir do momento que ela entrou em uma outra igreja e percebeu que efetivamente o que aconteceu com a irmã dela não foi um ato divino, não foi algo relacionado à religião, a espíritos, a demônios, e sim foi um assassinato. E ela então, desde o momento que ela foi à polícia, ela relata com muitos detalhes tudo como aconteceu. Fez isso numa segunda oportunidade aqui na primeira fase da instrução e hoje pela manhã voltou a detalhar de maneira muito sincera tudo o que ocorreu. Melino, ela não responde por homicídio, assim como os outros réus, só no caso a Leonice. Ela detalhou quando ela chegou nessa residência, o que ela encontrou, qual foi a situação que levou ela a pensar que aquilo ali seria apenas realmente uma questão religiosa? Ela disse que quando foi chamada e lá chegou, encontrou a irmã já deitada, com os olhos já fechados, com algumas marcas no corpo, com a poça de sangue ao lado da cabeça, mas segundo ela informou, o Paulo disse que ela teria pulso ainda, mas cerca de 10 minutos depois ocorreu o óbito. Ou seja, ela só percebeu muito tempo depois que se tratava realmente de um crime. Perfeito. Ela, diante de toda a exploração, de toda a alienação sofrida pela Jéssica, somente quando ela se desgarra desse aspecto religioso, dessa alienação, é que ela consegue perceber o que realmente tinha acontecido com a irmã. E aí, imediatamente, ela parte para a polícia e parte a relatar tudo como aconteceu. Melino, a gente sabe que outras testemunhas também prestaram, né, os seus depoimentos e a promotoria também nos relatou que foram depoimentos densos, né, complicados, justamente porque relatam também terem sofrido torturas. Exato, foram depoimentos extremamente delicados que nos mostram um cenário e uma prática reiterada de abusos e violências contra esses jovens. Alguns até mesmo desde crianças, quando ingressaram nessa religião, nesse culto. É algo assim, espantoso que a gente percebe como essa lavagem cerebral ocorre nessas pessoas, que as torna absolutamente incapazes de reagir, de adotar qualquer medida para salvar a própria vida e se desgarrar daquelas práticas. E a motivação desses crimes teria sido essa questão religiosa também, o que o senhor apontaria? Nós conseguimos perceber aí duas possibilidades. Uma possibilidade de práticas mesmo de sadismo, de ter prazer pelo sofrimento alheio, pelas torturas que eram infligidas a essas vítimas, mas também havia algo relacionado a uma lucratividade, porque essas crianças elas eram obrigadas a trabalhar e esse lucro, esse dinheiro que era auferido era repassado para a pastora. Então, há um misto desses dois sentimentos e tudo isso tendo como premissa a busca da fé, a busca da salvação, a vontade de ir para o céu, todas essas práticas justificadas a partir dessa confissão religiosa. Eu te agradeço a participação do doutor Hermelino, que faz a defesa da Jéssica, e logo cedo nossa colega Janaína Rezende esteve por aqui e acompanhou esse segundo dia, né, de julgamento. Vamos ver. A porta do auditório, onde está acontecendo o júri, ficou o tempo todo fechada. Como o processo está em segredo de justiça, apenas os familiares dos réus e da vítima tiveram autorização para acompanhar o julgamento. Neste segundo dia, devem ocorrer os debates entre Ministério Público e defesa dos réus, além da oitiva dos acusados. A previsão inicial é que o júri só terminasse amanhã, mas como todas as testemunhas já foram ouvidas, a expectativa é que se encerre ainda hoje. Ontem nós terminamos o primeiro dia com a oitiva de todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e arroladas pela defesa. Interrompemos para o descanso dos jurados e das partes e hoje recomeçamos com o interrogatório dos 4 réus e depois debates entre acusação e defesa. Na chegada ao fórum, a missionária Leonice Ferreira Martins passou mal. Uma equipe do SAMU foi chamada para prestar atendimento no Fórum Gumercindo Bessa. A senhora Leonice ela tem alguns problemas físicos e psíquicos. E ela faz uso de medicação controlada muito forte. E no dia de ontem, infelizmente, por escolha dela, ela não se alimentou o dia inteiro. E a gente até previu que poderia acontecer algo ontem. E aconteceu hoje. Ela acabou desfalecendo ali, desmaiou.
mas foi amparada pelos policiais, foi chamado o Corpo de Bombeiros, o SAMU, para ver a situação. De acordo com a defesa de Leonice, o médico da equipe do SAMU, que atendeu a missionária aqui no fórum, resolveu encaminhá-la a um hospital. Mas mesmo sem a presença da acusada, o júri vai continuar. O júri continuará sem ela, ela seria ouvida, mas por uma questão de humanidade, não tem como ser, e continuaremos o processo, o julgamento seguirá e, com fé em Deus, os jurados irão seguir as teses da defesa, porque nós estamos preparados. Mesmo ela não sendo ouvida, nós temos fé que os jurados seguirão as nossas teses e farão um julgamento justo. Entre os 4 réus, Leonice é a única que continua presa. Ela responde por homicídio triplamente qualificado, tortura, ocultação de cadáver e fraude processual. Além dela, também estão sendo julgados o marido, o pastor Reginaldo Ferreira da Silva, o filho do casal, Paulo Henrique Ferreira da Silva, e a irmã da vítima, Jéssica de Jesus Santos. O Ministério Público vai sustentar a condenação veementemente de Leonice por homicídio triplamente qualificado, tortura, ocultação de cadáver e fraude processual, e dos demais acusados por crimes de ocultação de cadáver, omissão de socorro e fraude processual, apenas em relação a Jéssica, com atenuante solicitar à juíza que faça incidir a atenuante genérica por conta da situação de alienação religiosa, que é em relação à qual ela vivia, que não exclui o crime, mas é possível que possa abrandar a pena dela. Edjane Josefa de Jesus, que tinha 35 anos, foi morta em julho de 2020 no Santa Maria. De acordo com o inquérito da Polícia Civil, ela teria sido espancada até a morte na casa do casal de pastores. O corpo foi levado no carro de um dos réus até Alagoas, onde teria sido queimado e enterrado em um canavial. Apesar das escavações, os restos mortais nunca foram encontrados. Depois do crime, os réus fugiram para Riachuelo e depois para São Paulo, onde foram presos em 2022. O Ministério Público está confiante na condenação dos 4 acusados. Então é isso, Suzane. Agora há pouco a juíza deu intervalo para o almoço, que deve durar aí em torno de 1 hora. No retorno vai ser interrogado o filho do casal de pastores, o Paulo Henrique Ferreira. O Reginaldo acabou de também prestar esse depoimento aqui. Então tem esse interrogatório à tarde e depois entre os debates entre defesa e acusação, e a grande expectativa de que esse resultado saia ainda hoje. Suzane. Muito obrigada pelas informações, Ana. Bom trabalho, uma boa tarde para você. Durante o Congresso Sergipano de Cardiologia, que começou hoje na capital, o cardiologista Antônio Carlos Souza lança o livro Cardiologia do Exercício em parceria com outros autores. Esse livro, Cardiologia do Exercício, maximizando os benefícios e minimizando os riscos, foi organizado pelos coordenadores do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, mas com vários autores aqui da nossa terra e especialistas da Sociedade Brasileira de Cardiologia em exercício físico. E a ideia é de discutir temas da prática cotidiana de uma atividade, de um exercício físico seguro. Então, como você falou, ele não interessa somente para o médico, vai interessar também para o estudante de medicina, interessa para todos esses profissionais de saúde e também para quem pratica o exercício físico. Porque a ideia é sempre a gente dizer sim ao exercício físico. Um dos temas importantíssimo que é a avaliação pré-participação, tanto para o indivíduo sedentário que deve fazer exercício físico, como para o atleta. Você sabe que tem atletas amadores, recreativos, como a gente chama, que praticam exercício de alta intensidade. E muitos deles já têm doença prévia. Então, nesse livro a gente chama a atenção o que é que deve ser feito antes disso. Porque de vez em quando tem gente morrendo, até na academia, dentro do campo de futebol, a tal da morte súbita. Ou seja, pode ser uma doença pré-existente que ninguém sabia e aí por isso que se chama morte súbita. Mas teve um motivo a morte súbita. Exatamente, e um dos capítulos, Cleber, é exatamente o fantasma da morte súbita. Porque vale a pena lembrar que a morte súbita, por exemplo, que ocorre abaixo dos 35 anos, geralmente são doenças tipo miocardiopatia, não são infartos.
doenças congênitas, doenças da aorta, que podem ser prevenidos. Então, a morte súbita pode ser prevenida. A partir dos 35 anos, já vem a doença coronariana e aí o infarto entra na jogada. Mas lembre que a prevenção é a coisa mais importante para a prática segura do exercício físico. O Jornal Hoje começa daqui a pouco e o preço do café é um dos destaques que César Tralli e a equipe vão trazer. Veja o que mais é destaque no JH. Olá, boa tarde. Você sabe bem como cada centavo conta na vida da gente. Logo mais no JH, então, nós vamos mostrar em detalhes o que diz o projeto aprovado na Câmara, que isenta do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. 15 milhões de pessoas deverão ser beneficiadas. Lembrando que esse projeto agora tem que passar no Senado e depois receber o aval do presidente Lula. A força-tarefa contra a fraude do metanol. Agora é a Polícia Federal e o Ministério da Agricultura que entraram em cena e estão fiscalizando depósitos de bebidas na Grande São Paulo. Tem PROCON, Ministério Público pelo país, exigindo do setor de bares e restaurantes que reforce o controle na compra de bebidas. O cafezinho nosso de cada dia. O preço até tem caído de uns meses para cá, mas ainda continua pesando no bolso, continua amargo. Tem uma pesquisa bem interessante mostrando como os consumidores foram se ajustando para não deixar de tomar o cafezinho. É mudança de hábito mesmo. E uma radiografia do turismo no Brasil. Os brasileiros fizeram mais de 20 milhões de viagens para dentro e fora do país no ano passado. O Distrito Federal é o lugar com mais moradores que viajam. E olha só, de cada 10 viagens dentro do Brasil, 8 são feitas para destinos na mesma região em que mora o viajante. Pega uma carona aí e a gente se vê então daqui a pouco no JH. Um abraço. É hora de ajudar os tutores que estão em busca de pets desaparecidos. Veja no quadro Bicho Solto. Gente, esse vira-latas caramelo já idoso é o Pingo. E ele sumiu nas imediações do bairro São José, no sentido centro de Aracaju. A família tutora dele está muito preocupada com esse sapeca. Se você viu o Pingo por aí, então ligue para 999405538. A gatinha Lili tá desaparecida também, viu? Ela é pretinha, tem olhos amarelados e foi vista pela última vez na região do conjunto João Alves, no município de Nossa Senhora do Socorro. 998-180950 e 998-273231 são os números para dar alguma informação aos tutores da Lili. O gato John é castrado e sumiu na noite do último domingo. Ele desapareceu de um condomínio na Barra dos Coqueiros. A pelagem dele é de tom bege clara e as extremidades têm tons mais escuros. Ajuda a família tutora a encontrar o John ligando para 99998-5930. A gatinha Vitória Mariana sumiu no início dessa semana nas imediações do bairro 13 de Julho, zona sul da capital. Ela é tigrada, tá usando coleira rosa pink e tá com o corpo muito debilitado, pois tem a cabecinha torta e fez um procedimento na boca tem 5 dias apenas, minha gente. Ela tá com a pata raspada e sem um dentinho na frente. A família tutora precisa muito encontrá-la urgente para continuar o tratamento de saúde. Você a viu por aí? Então ligue para 99132-5243. Gente, a família tutora da Rebeca está desesperada porque ainda está à procura dessa ring neck. Ela desapareceu na Rua Campos, no bairro São José, na capital. 988-329763 é o número para passar qualquer informação sobre a Rebeca. E hoje tem notícia boa no quadro Bicho Solto. É que a gatinha Pi foi encontrada e já está de volta ao lar, minha gente. Então não perca as contas, porque com essa lindinha em casa, agora já são 747 os pets devolvidos aos tutores graças à sua ajuda. O SE1 fica por aqui. Na sequência tem o Globo Esporte com Gustavo Rodrigues. Outras notícias no G1 Sergipe e também à noite no SE2 com Lidervan Santos. Obrigada pela sua companhia e uma excelente tarde para você.
SE1. Oferecimento Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto.